Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. E a palavra de Deus, ela diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Em algumas outras Bíblias está escrito virtude. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Pode sentar. Pedimos, ó Deus, que nessa noite, Senhor, todas as palavras, ó Pai, declaradas desse altar, ó Pai, possam entrar no coração dos seus filhos, ó Deus. Fala, Senhor, fala com cada um deles, ó Pai, aquilo que cada um precisa ouvir, ó Deus. Faz aquilo, Espírito Santo, que só o Senhor pode fazer. Ô Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar, ó Pai. Faz do seu jeito, Deus, da sua maneira, ó Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite, ó Pai, totalmente diferente de como entraram. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus irmãos, aqui nós estamos diante a esse texto. E aqui, o que o nosso Senhor está passando para os apóstolos é que em muito breve, eles vão receber uma virtude do Espírito Santo. Eles vão receber aquilo que até então eles não conheciam. Muito embora eles tenham já vivido bastante coisa nessa caminhada de 3 anos e meio, o que ele diz aqui é o seguinte: em breve, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E aí eu posso entender que eles ainda nunca tinham experimentado aquilo que estava por vir. Só que antes de a gente entrar nesse texto, eu tenho a necessidade, eu preciso trazer vocês para o tempo que isso acontece. Quando ele fala isso para os apóstolos, nesse momento, ele já tinha cumprido o ministério dele. Ele já tinha ido ao Calvário. Ele já havia ressuscitado. E agora, ele já está concluindo o seu ministério. E nós chamamos esse tempo de tempo pós-ressurreição. É o tempo que, quando ele ressuscita, ele anda por mais 40 dias. Após ressuscitar, ele anda por mais 40 dias com aqueles homens, ensinando, dando um direcionamento, trazendo assuntos sobre o futuro. Ele tem 40 dias para passar com os apóstolos, com seus discípulos. Imagino eu, depois que você perde um amigo, ter a possibilidade de ver esse amigo ressuscitar e ter também a mesma oportunidade de caminhar com esse amigo 40 dias ainda, podendo tocar nele, podendo falar com ele, podendo olhar nos olhos dele. Ia ser maravilhoso se nós pudéssemos fazer isso com o nosso Senhor Jesus. Mas esses discípulos puderam agir assim. Eles tiveram essa oportunidade. E diante a essa oportunidade, diante a esses ensinamentos que o nosso Senhor passava para eles sobre o tempo futuro, esses discípulos ficam inquietos e precisam fazer uma pergunta
a Jesus. Mas vamos pensar aqui. Essa pergunta, ela precisava ser caprichada, porque essa era a última vez que eles iam poder falar com o Senhor, olhando frente a frente, podendo tocar nele. Então a pergunta nesse momento, ela teria que ser uma pergunta muito séria, uma pergunta muito importante. Não poderia ser qualquer pergunta. E o que os discípulos fazem? Quando eles estão diante ao Senhor, com a possibilidade de perguntar aquilo de mais especial existe, eles fazem ao Senhor uma pergunta de intuito político. A palavra diz que esses homens vão até ele e dizem assim: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Continuando a palavra, a resposta dele para aqueles homens é a seguinte: não compete a vocês saber os tempos e nem a data. O que o nosso Senhor está passando aqui para esses homens é praticamente a seguinte frase: vocês não precisam saber o que vai acontecer nesse tempo. Até porque muitas das vezes, se eu falar para vocês tudo que está para acontecer no futuro, muitas vezes vocês podem não suportar. E o não suportar, ao invés de aproximar vocês de mim, pode afastar. E aqui a gente está diante de um fato típico disso. O que ele apresentava para os discípulos é que não interessava eles saberem sobre o futuro, mas o que interessava realmente era eles saberem que muito em breve eles receberiam uma virtude do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui, essa pergunta dos discípulos, que foi feita lá, nesse tempo, quando que Israel viria a ser um estado realmente? Você sabe quando que isso veio a se cumprir? Você sabe quando o Estado de Israel foi realmente reconhecido pela ONU como um Estado? Isso só foi acontecer em 1948. Só depois de 1948 anos é que a resposta daqueles homens foi à tona. Imagine você aguentar entre o tempo da pergunta daqueles apóstolos até o momento do acontecimento daquilo que eles pediam. 1948 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra viva. Você só suporta, você só aguenta isso se você estiver debaixo de uma grande virtude. Porque o que faz você caminhar, mesmo diante de tudo aquilo que parece difícil, tudo aquilo que parece contrário, é você estar debaixo de uma poderosa virtude. O que faz você continuar caminhando, mesmo quando a porta está fechada, é você estar debaixo de uma poderosa virtude. O que faz você continuar acreditando, continuar confiando, mesmo quando todo o diagnóstico é contrário àquilo que você espera, é você estar debaixo de uma poderosa virtude. Quem aqui está comigo, diga amém. Glória a Deus. E o que esses homens estão vivendo aqui é justamente essa aula do nosso Senhor. O Senhor está dizendo a cada um deles: nem sempre
eu vou falar para vocês aquilo que vocês querem ouvir. Nem sempre eu vou trazer a resposta que vocês tanto querem escutar. Mas de uma coisa eu posso dizer: vocês sempre estarão debaixo de uma poderosa virtude. Quando a gente se pega, se coloca no lugar desses discípulos, a gente começa a entender que o que mais importa para cada um de nós é estarmos debaixo de uma grande virtude. Porque na nossa vida também é assim. Quantas vezes a gente vai até Deus, quantas vezes a gente ora a Deus, vai até o nosso Senhor e pergunta coisas e Ele não fala nada. Deixa eu te dizer uma coisa, palavra viva. Deus não tem compromisso nenhum em te responder aquilo que você quer ouvir. O compromisso de Deus é que você esteja debaixo de uma poderosa virtude. Aleluia. E olhando esse texto, olhando a forma com que o nosso Senhor trata os discípulos, a gente precisa entender nessa noite que a virtude, ela não é um mimo que é dado para aqueles homens porque o Senhor não respondeu eles. A virtude não é isso. A virtude não é esse mimo. A virtude, ela é justamente o que vai sustentar a gente quando a dor chegar. A virtude poderosa do Espírito é justamente o que vai fazer com que a gente continue com as nossas esposas. Quando entrar na nossa casa a discussão, os problemas, ou até mesmo o adultério. A virtude poderosa do Espírito é justamente o que deixa a gente de pé quando algum parente nosso está enfermo e a gente não sabe o que fazer, mas a gente se ajoelha para orar e de uma forma poderosa, da noite para o dia, muitas vezes aquela pessoa dorme enferma e acorda sarada. A virtude do Espírito não é um mimo. A virtude do Espírito é justamente o que você aguentar quando você vê seu filho sair de casa sem saber para onde ele vai, e você coloca o seu joelho no chão e começa a orar, e daqui a pouco ele entra pela porta falando: eu não sei o que aconteceu na rua, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu só sabia de uma coisa: eu precisava entrar em casa e te pedir perdão. Amém? E o que deixa a gente assim, mais, como eu vou te explicar, mais confuso, é como que esses homens que andaram com ele por 3 anos e meio, não conseguiram entender, pastor, o momento perfeito de indagar e fazer uma pergunta espiritual para o Senhor. E eles vêm com uma pergunta política. Não que a política não seja importante. A política é importante. Mas, palavra viva, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que vai acontecer em agosto de 2026. Em outubro de 2026, que é quando acontece a eleição. Eu não sei se quem vai assumir o nosso país é de direita, é de esquerda, é de centro, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Porque nós fomos abençoados com uma poderosa virtude. A igreja do Senhor não depende de política. A igreja do Senhor não depende de como vão estar as coisas. A igreja do Senhor vai continuar avançando como ela tem avançado há todo esse tempo. Porque aqui, o nosso Senhor já havia declarado: nesse momento,
aquela dádiva que eles receberiam, aquela virtude poderosa, é o que ia direcionar, é o que ia dar força para cada um deles, para que eles pudessem conquistar e avançar com a igreja em todo o lugar do mundo. Como eu falei, só tem um jeito, meu irmão, de você suportar tudo aquilo que a vida te apresenta. Só tem um jeito de você suportar todos os males do mundo. Só tem um jeito de suportar todas as vezes que o inimigo levanta contra você. É debaixo de uma poderosa virtude. Continuando o texto, a palavra aqui diz que o Senhor tinha falado com aqueles homens que eles iriam experimentar, eles iriam receber uma virtude do alto. E isso ele falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Essa virtude do alto, ela só viria em Atos capítulo 2. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Entre Atos capítulo 1, 8 e Atos capítulo 2, existe Atos capítulo 15, versículo 15, 1:15. Vou repetir. Entre Atos capítulo 1, 8 a Atos capítulo 2, existe Atos capítulo 1, 15. Entre a promessa que os apóstolos receberam e o cumprimento e o recebimento dessas promessas, os apóstolos precisaram passar por uma difícil reunião. A palavra diz que essa reunião, ela era uma reunião difícil porque ela tratava de um assunto muito pesado. Ela tratava sobre a morte de Judas. Ela tratava sobre a traição de Judas. Então, essa reunião se tratava de uma reunião difícil. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você vai ter que se levantar nesse tempo para começar a fazer reuniões difíceis. Porque se você não está preparado para fazer reuniões difíceis, você não está preparado também para Pentecostes. Eu vou repetir o que eu falei. Se você não está preparado nesse tempo para liderar reuniões difíceis, você também não está preparado para viver Pentecostes. Comece a se preparar. Porque o assunto que ia ser tratado aqui era sobre um homem que andou 3 anos e meio com eles. Um homem não, um diabo que andou 3 anos e meio com eles e tirou a sua vida da maneira mais esdrúxula que existe. Um homem que andou 3 anos e meio com eles e traiu Jesus por algumas moedas. E essa reunião difícil que se fala aqui em Atos 1:15, ela é justamente a reunião para escolher uma pessoa para o lugar de Judas. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra viva. Eu disse uma pessoa para o lugar de Judas. E não falei uma reunião para escolher um outro Judas. Muitas vezes na nossa vida, nós temos a coragem de iniciar reuniões. Mas quando teríamos que escolher alguém para o lugar de Judas, escolhemos pessoas para ser um outro Judas. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que você está passando. Mas se tem uma palavra que Deus me trouxe nessa noite, é para falar para você. Começa a fazer reunião difícil. Começa a ter a possibilidade de falar com quem precisa ser falado. Olhar para quem precisa ser olhado. Começa a alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Porque tem Pentecoste chegando para a sua vida.
E se você não está preparado para ter a reunião difícil, você não está preparado também para viver Atos 2. Existem portas abertas. Existem bênçãos liberadas. Existem bênçãos financeiras esperando você simplesmente fazer a reunião difícil. A reunião que precisa ser feita para que Deus comece a liberar tudo isso sobre a sua vida. Continuando a palavra, e quando a gente fala em reunião difícil, aqui no texto, foi uma reunião onde teve uma escolha. E essa reunião ela é difícil porque em todo lugar que tem uma escolha, em todo lugar que se escolhe alguém, alguém fica de fora. Alguém está comigo aqui? Em todo lugar que você precisa fazer uma reunião, Rafael, que você tem que escolher alguém, nessa mesma reunião, alguém tem que ser deixado de fora. Porque o escolher alguém, muitas vezes, pode trazer transtornos, pode trazer decepções, pode trazer coisas que você às vezes nem queira passar. Mas é necessário fazer a reunião difícil. Mesmo que a pessoa que eu escolhi ou que eu deixei de escolher não entenda. E isso aí já não é uma responsabilidade minha. Ela entender ou não entender, ficar triste ou não, não é uma responsabilidade minha. O que Deus me chama nessa noite para te dizer é que você só precisa fazer a reunião. Existem reuniões que precisam acontecer na sua vida, meu irmão, e que você está botando para frente. E ao invés de você resolver, você só está piorando aquilo que você já tinha decidido. Quando você deixa de fazer uma reunião que é necessária, seria como você estivesse colocando o lixo para debaixo do tapete, o pó para debaixo do tapete, e daqui a algum tempo, esse pó embaixo do tapete é o que vai te fazer você tropeçar. Se você está aqui nessa noite, se você veio aqui nessa noite de domingo com o coração aberto, já saia daqui decidido em fazer a reunião difícil. Custe o elo que custar, doa quem doer, porque você precisa começar a viver Pentecostes. A reunião difícil que a gente fala aqui, ela foi presidida por uma pessoa. A palavra diz que Pedro se levanta para presidir a reunião difícil. E por conta disso, porque Pedro se levantou, Pedro se posicionou para presidir uma reunião difícil, esse mesmo Pedro, lá em Pentecostes, é ele que quando fala para uma multidão, 3.000 pessoas se convertem. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra viva. Se você estiver disposto a fazer o que ninguém quer, se você estiver disposto a fazer aquilo que ninguém quer, Deus vai começar a te colocar em lugares que todo mundo quer. Porque o passaporte para você viver aquilo que todo mundo quer viver é você se disponibilizar e se colocar em lugares que ninguém quer estar. O passaporte para você fazer o que todo mundo quer é você fazer aquilo que ninguém quer. Primeiro você faz aquilo que ninguém quer. Primeiro você se doa. Primeiro você se entrega. Primeiro você investe tempo. E depois você começa a viver tudo aquilo que todo mundo sonha, mas que ninguém quer passar. A palavra diz que Pedro, esse mesmo Pedro, que se disponibilizou e ficou de pé,
diante a uma reunião para escolher quem iria ficar no lugar de Judas. Lá no versículo 15, quando ele chega no capítulo 2, esse Pedro vive aquilo que todo pastor, todo profeta, todo homem da palavra queria viver. A possibilidade de converter 3.000 pessoas em um lugar, de uma só vez. Eu repito aqui, para você viver aquilo que todo mundo quer, você vai ter que fazer antes aquilo que ninguém quer fazer. É isso que vai te capacitar, é isso que vai te deixar apto a viver aquilo que Deus escolheu para você. Amém? Deus nunca vai botar alguém em um lugar onde todos querem estar, se esse alguém primeiro não fez o que ninguém queria fazer. Eu tenho que frisar essa frase. Eu tenho que frisar essa frase nessa noite, porque tem pessoas deixando de viver grandes coisas, porque se acostumaram no caminho. Pessoas têm deixado de viver grandes coisas, simplesmente porque se acomodaram em algum momento, quando deveriam se aprofundar na palavra, quiseram continuar no raso. Quando queriam levar cura para as outras pessoas, resolveram não fazer absolutamente nada. Quando deveriam ajudar, escolheram ficar inerte. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: movimente-se, comece a fazer aquilo que ninguém quer, e Deus vai escolher você para fazer aquilo que todo mundo quer. Aleluia. Então chegamos ao capítulo 2, o tão sonhado capítulo 2, aonde o Senhor já tinha falado que aqueles homens receberiam uma virtude do alto. E aqui nós estamos diante a uma festa. A palavra diz que nós estamos diante a uma festa de Pentecostes. Uma festa de Pentecostes, uma festa de um povo organizado, uma festa onde existe um rito, um protocolo, uma liturgia. A palavra para festa no hebraico, ela quer dizer Hag, que indica fazer um círculo. Eita, povo festeiro era esse povo de Pentecostes. Esse povo de Israel era um povo festeiro. E quando a gente chega aqui no capítulo 2, a palavra diz que eles fazem uma festa, e nessa festa eles necessitam fazer um círculo. E esse círculo, ele tem uma condição. O círculo, ele quer dizer, ou você participa de Pentecoste dentro do círculo, ou você é um telespectador e vai ficar fora do círculo. Ou você é um profeta que está dentro do círculo e vai falar profecias para as pessoas que estão de fora, ou você é uma pessoa que está fora do círculo e vai ouvir a profecia dos profetas. Ou você vive tudo aquilo que Pentecoste preparou para você, todas as bênçãos, todas as graças, ou você fica do lado de fora do círculo, vendo todo mundo viver aquilo que Pentecoste já preparou. E a palavra diz que eles fazem um círculo. E essa festa de Pentecostes, a palavra diz que muitos momentos delas célebres, entre muitos deles, ele tem um momento, que é o momento onde é o ápice da festa de Pentecostes. O início da festa já é uma coisa muito emblemática, que é o momento onde eles jogam a foice
sobre a plantação, mas existe um momento que é o ápice dessa festa de Pentecostes. E a palavra diz que é quando eles pegam um feixe de trigo e erguem um feixe de trigo. Meu irmão, eles não pegam esse feixe de trigo e repousam no chão. Eles não pegam um feixe de trigo e colocam em cima de uma cadeira. Não, a palavra diz que eles erguem o feixe de trigo. E Pentecostes é isso. A festa de Pentecostes é isso. E se você me perguntar assim, Rafael, pregador, o que você me falaria que iria me animar a participar de Pentecostes? Que iria me animar a ir para dentro do círculo? E a resposta é muito simples. Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Então, se você ama Jesus, já está explicado. Porque Pentecostes não tem a ver com Pedro. Pentecostes não tem a ver com João. Pentecostes não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Pentecostes tem a ver com Jesus Cristo. Porque ele, em um tempo, ele diz a seguinte frase para os discípulos: há necessidade do grão de trigo cair no chão e morrer. Eu sou o grão de trigo que na sexta-feira caio no chão e morro. No domingo eu ressuscito. E 50 dias depois eu avivo a minha igreja em festa de Pentecostes. Ei, palavra viva, eu não sei você, mas Jesus Cristo é Pentecostes. E a igreja dele precisa crescer, a igreja dele precisa avançar. E sabendo disso, depois de 50 dias, eu não disse 49, eu não disse 51, 50 dias, porque é preciso ter ordem, é preciso ter decência, é preciso ter um calendário. A igreja necessita de um calendário. E aqui na palavra a gente está vendo a importância disso, da igreja ter um calendário. Imagina você entrar aqui e a gente fala assim, ó, tem um encontro agora que é dos homens. E quando que é o encontro? Ah, não sei, a gente vai fazer amanhã. A igreja necessita de um calendário para que tenha ordem. Deus só opera em lugares onde existe ordem. Deus não opera em locais onde está tudo bagunçado, onde está tudo fora do lugar, não. Deus opera em lugares onde tem ordem. E a igreja cumpre um calendário. A igreja cumpre essa ordem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como é importante que a igreja tenha um calendário, que a igreja siga uma ordem, também é muito importante que a igreja tenha o momento dela. O momento que eu não sei o que vai acontecer. O momento do de repente de Deus. Porque se a igreja ela for só de ordem, seguindo o calendário, ela se torna uma igreja fria. E também, se ela for só uma igreja de repente, ela se torna uma igreja desorganizada. Mas quando eu tenho uma igreja que tem ordem, e uma igreja que vive o de repente de Deus, eu tenho uma engrenagem perfeita, aonde a palavra que vai acontecer aqui, ela vai ter exegese, ela vai ter dialética, ela vai ter entendimento, mas também vai ter o momento do de repente de Deus. Os pastores que vierem aqui pregar,
É importante que eles tragam tablet, a mensagem preparada. Mas também é importante que eles tenham um tempo nessa mensagem para o de repente de Deus. Os cantores dessa casa, os ministros dessa casa, é importante que eles tenham versos, tenham ensaio. Mas também é importante que tenham um espaço para o de repente de Deus. Deus não se move na bagunça. Deus não se move onde está tudo fora de ordem. Mas é necessário que também exista o de repente de Deus. Essa festa, quando ela foi instituída por Moisés, no Antigo ainda, ele já apontava para o Messias. Embora eles não soubessem, tudo que eles faziam no Antigo Testamento já estava apontando para o Novo. Essa festa ela iniciou lá com Moisés. E agora, com nosso Senhor, é que os homens receberam aquilo que eles tanto precisavam. E por conta disso, a igreja começou a avançar. Depois da festa de Pentecostes, como a gente nunca tinha visto antes. A igreja começou a conquistar todos os cantos, todos os confins da terra. Porque o nosso Senhor entendeu que Ele era o grão de trigo que morria na sexta-feira de Páscoa, que morria na sexta-feira e ressuscitava no domingo de Páscoa. Meu irmão, você está pronto para começar a viver Pentecostes? Você está pronto para começar a entender o que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor? Ou você simplesmente lê e passa como se fosse apenas mais um milagre? Deus preparou essa noite para que você entrasse nesse lugar e saísse daqui consciente do que vem a ser o dia de Pentecostes. E não apenas Ele quer que você tenha ciência disso, mas Ele quer que você comece a viver. Ele quer que você comece a experimentar isso na sua vida. Para que você, assim como Pedro, possa fazer aquilo que todo mundo quer. Para que você, assim como Pedro, consiga falar para multidões e conseguir converter muitas pessoas. Você não precisa estar aqui em cima, você não precisa, não. Existem pessoas em lugares aonde eu não vou, aonde o pastor Weberson não vai, mas que você tem livre acesso. E é nesse lugar aonde você vai ser instrumento de Deus e começar a viver Pentecostes. É nesse lugar onde você vai abrir a boca e multidões vão ser alcançadas, multidões vão começar a viver aquilo que Deus preparou para a vida deles, e é através de você que Deus espera cumprir essa grande obra.